Impostos, só de ouvir essa palavra, a gente já pensa num monte de complicação, né? Parece um labirinto sem fim, cheio de regras, exceções. Mas e se eu dissesse que por trás de toda essa complexidade existe uma lógica, uma estrutura surpreendentemente simples e que vale para tudo? Pois é exatamente essa chave que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa lógica direitinho, a nossa jornada vai ter 5 paradas. A gente vai começar lá no básico, no poder que o Estado tem, e vamos caminhar até chegar no momento em que a cobrança bate na porta, sabe? Quando a coisa fica bem real. Então, vamos nessa! Ok, primeira parte. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma pergunta bem fundamental. De onde é que vem essa autoridade toda para cobrar impostos? É preciso ir lá na base, na fundação de tudo. E a resposta, olha, está bem aqui, artigo 5º da nossa Constituição. Isso aqui não é uma sugestão, não é um talvez, é a regra de ouro, o pilar que sustenta todo o sistema tributário. É simples, nada pode ser exigido fora da lei. Ponto final. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que o poder de cobrar o imposto não vem do nada, não é uma coisa arbitrária. Para qualquer tributo existir, ele tem que estar, escritinho, bem definido e autorizado por uma lei. A lógica é essa, super direta. Tem lei, pode ter tributo. Não tem lei, então não tem tributo. Simples assim. Beleza. Então a gente já entendeu que tudo precisa de uma lei. Mas como é que um pedaço de papel, um texto legal, vira uma obrigação real de botar a mão no bolso e pagar um imposto? Vamos dar uma olhada no DNA, na essência dessa lei. A grande pergunta é essa: como é que um texto vira uma dívida? A resposta está numa estrutura lógica, uma espécie de código genético, sabe? Um DNA que se repete em toda e qualquer lei de imposto. E essa estrutura tem nome: regra matriz de incidência. Pensa nela como se fosse a planta baixa de qualquer tributo. É uma fórmula super lógica do tipo se, então. Ou seja, se acontece uma coisa X no mundo real, então nasce a obrigação de pagar. É isso. Todos os tributos, sem nenhuma exceção, seguem essa mesmíssima lógica. Agora que a gente já conhece a fórmula se, então, que tal a gente abrir essa máquina para ver as peças? Vamos lá entender cada parte dela. Bom, essa regra matriz é dividida em 2 grandes blocos. De um lado, a gente tem a hipótese. Pensa na hipótese como gatilho. É a descrição do fato que vai, clique, disparar o imposto. Do outro lado, a gente tem a consequência, que é a obrigação de pagar que nasce assim que aquele gatilho é acionado. Ok, vamos focar na hipótese, no gatilho. Ele precisa ser super detalhado. A lei tem que deixar 3 coisas bem claras. Primeiro, o critério material é o quê? Pegando o IPTU como exemplo, ser proprietário de um imóvel urbano. Segundo, o critério espacial é o onde, no caso do IPTU, no município onde o imóvel está. E terceiro, o critério temporal é o quando, no IPTU é no primeiro dia de cada ano. Só quando essas 3 coisas, o quê, onde e quando, acontecem juntas é que o gatilho do imposto dispara. Agora vamos para o outro lado. A consequência. Ela também tem os seus critérios. O primeiro é o critério pessoal, que responde quem. Quem está nessa história? A gente tem quem cobra, que é o sujeito ativo, no nosso exemplo, o município, e quem paga, o sujeito passivo, o proprietário. Depois vem o critério quantitativo. Esse responde à pergunta que todo mundo quer saber: quanto? Para isso, a gente pega a base de cálculo, que é o valor do imóvel, e multiplica pela alíquota, que é a porcentagem que está na lei. Ok, até aqui a gente estava falando da teoria, do mundo abstrato da lei, da receita. Mas e o bolo? Como é que essa receita vira o bolo de verdade? Vamos ver agora como essa fórmula sai do papel e se transforma numa cobrança real. Qual é o pulo do gato? Qual é a ponte que liga a lei lá no papel com o boleto chegando em casa? Como é que o abstrato vira concreto? Essa ponte tem nome: lançamento tributário. É aqui que a coisa acontece. É um procedimento oficial, onde a autoridade fiscal vai lá, olha para o mundo real e fala: opa, o fato que a lei descreveu aconteceu aqui, aí ela calcula o valor exato e pronto, formaliza a dívida. É nesse exato momento que o imposto deixa de ser uma ideia e vira uma obrigação que pode ser cobrada de verdade.
E aquela analogia do bolo cai como uma luva aqui. Pensa comigo, a lei, a nossa regra matriz, é a receita. O procedimento de ir lá verificar os fatos, calcular, isso é o ato de misturar os ingredientes e levar para o forno. E o lançamento? O lançamento é o bolo prontinho saindo do forno. Porque, né, a receita sozinha no papel não mata a fome de ninguém. É o ato de cozinhar que transforma tudo em algo real. Tá, mas esse sistema lógico é sempre assim, preto no branco, rígido? Ou existem exceções? Pois é, existem. Para a gente fechar, vamos ver como a própria regra tem suas válvulas de escape, como ela pode ser flexibilizada. Existem basicamente duas formas de fazer isso: imunidade e isenção. São parecidas, mas totalmente diferentes. A imunidade é uma barreira que vem lá de cima, da Constituição. Ela diz: nisso aqui não pode tocar. O Estado nem sequer tem o poder de criar o imposto sobre aquilo. O exemplo clássico são os livros. Já a isenção é diferente. Aqui, o poder de cobrar o imposto até existe, mas o legislador faz uma escolha. Ele cria uma lei e diz: sabe o quê? Nessa situação específica, eu escolho não cobrar. E como é que a isenção funciona na prática? Lá na nossa fórmula. É genial. Ela mexe direto na regra matriz. O legislador pode manter toda a estrutura do imposto, o gatilho, tudo, mas ele vai lá na parte da consequência e faz uma alteração cirúrgica. Por exemplo, ele define que a alíquota para aquele grupo de pessoas é de 0%. Então o fato gerador ocorre, a fórmula é aplicada, mas na hora de calcular qualquer coisa vezes zero, dá zero. O resultado final é zero. Bom, depois de toda essa viagem pela lógica dos impostos, o que a gente precisa levar para casa? Qual é a grande ideia, a chave de tudo? A grande sacada é esta. A regra matriz de incidência é a chave mestra. Se a gente entende essa estrutura, se e então e os seus 5 critérios, a gente consegue decifrar a lógica por trás de qualquer imposto. Não importa se é simples ou super complexo, é como ter o código-fonte de todo o sistema. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se todo esse sistema, tão lógico, tão estruturado, se baseia em palavras escritas numa lei, e essas palavras sempre precisam ser interpretadas para virar realidade, fica a grande questão, né? Quem, no final das contas, dá a palavra final? Quem é que define o que a lei realmente quer dizer?